Oi gente, tudo bem? E aí, vamos para mais um vídeo? Lembra que o último vídeo foi sobre a década de 40, 1940. E agora o ideal é que a gente entrasse em 1950. Porém, eu achei que nada mais justo do que a gente falar sobre o final da guerra e Dior. A guerra acaba ali em 45. Antes da década de 50, a gente entra num momento muito importante na história da moda. A gente tá falando aí de Paris, a gente tá falando de Europa e tudo reverbera no mundo todo. Eu pretendo sim fazer vídeos onde a gente vai falar um pouco mais esmiuçado sobre a moda brasileira, mas por enquanto é legal saber os detalhes do macro, daquilo que vem influenciando, que influenciou e vem influenciando sempre a todos nós aqui, né? E é isso, então vamos pra vinheta. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Della Torre, publicitária, estilista, empreendedora, dona da marca Della Torre Store, moda versátil, moda temporal, confortável para o dia a dia e que, como eu acabei de falar, é versátil. Dá para usar com tênis, com salto, com bota e isso a gente também vai mostrar, tá? Mas voltando, vamos falar do Mr. Dior, Christian Dior. Dior nasceu em 1905 na França. Ele aparece ali na moda. Eu não vou ficar falando com vocês sobre termos técnicos, não, porque como eu sempre digo, a moda ela tem que ser democrática, a não ser para quem realmente vai se especializar no assunto, né? Ou gosta do assunto. E aí a gente tem vários outros profissionais também que pode contribuir com esse conhecimento. Um deles é o nosso querido João Braga, meu mestre, @João Braga aí no Instagram. Mas voltando pro Christian Dior. Ele nasce na França em 1905, ele tem uma vida ali muito tranquila, com pai, com mãe, tudo muito certinho. Ele presta vestibular para relações internacionais, apesar dele ser um cara que sempre gostou muito de arte, sempre valorizou muito as artes em geral. Ele chega a abrir uma galeria de arte com um amigo que não deu certo, então fica a dica aí pra você que monta e não deu certo e eu vou desistir. Não, tem que insistir. E eis que ele fica ali tentando e a coisa não sai. Era até uma forma dele extravasar um pouco aquilo tudo que ele tava vivendo com aquele período de guerra. Aproveitar e dedicar esse vídeo de hoje ao meu grande amigo, mestre e professor Sérgio Tonos. Para quem gosta de uma moda bem feminina, bem acinturada, muito bem feita, vale a pena conhecer, @Tonos. Demais, tá? O Sérgio é um cara incrível, um cara que me ensinou muito do que eu sei hoje, me ensinou a pôr ali a mão na massa, a cortar, a infestar, a entender, a colocar arquitetura na moda, e ele é um grande amante da moda dos anos 50 e ele é um grande amante do Dior, né? Eu nunca me esqueço dele falando pra mim que se ele pudesse ele só fazia aqueles vestidos que a gente não passa na porta. Pois é, mas é que não dá pra se viver, né, e pagar as contas só com moda conceitual. Então esse vídeo vai pra você, Sérgio Tonos, tá? E pra vocês, entra lá no Instagram, @Tonos, tá? Trabalhinho lindo que ele e o Patru fazem ali na Vila Madalena, em São Paulo, há muito tempo, ó. Mercado Mundo Mix ficou pequeno pra eles. Mas voltando. Então, assim, o Dior tem ali aquela vidinha dele, ele presta o serviço militar, ele foi convocado, né, ali no início da guerra. Ele foi chamado para trabalhar quando a guerra acaba, ele foi chamado para trabalhar fazendo croquis, ele desenhava muito bem e ele vendia esses croquis, tá? Ele conheceu uma série de personalidades da moda e que acabaram influenciando a ida dele para esse mercado, para esse nicho. Ele conseguiu, através do investidor, montar em Paris, num dos bairros ali, numa das regiões consideradas grandiosas naquele momento, um ateliê. E ele tinha um fornecedor, que era o patrocinador dele, que fornecia os tecidos. O Dior, ele amava as flores, ele tinha uma flor que era o lírio, que ele adorava, e ele carregava esse lírio em todos os lugares, ele sempre tava com lírio, ele colocava lírio nos desfiles, ele usava o lírio
Depois eu vou lembrar, porque é lírio, tem um outro nome aí, porque ela é uma florzinha miúda. E ele colocava nas bainhas, nas barras, na hora dos desfiles, tá? Ele era um cara extremamente supersticioso. E assim como eu, ele era um amante do número 8. Por coincidência, eu adoro numerologia, eu adoro os números. E eu também gosto muito do número 8. Inclusive, todos os meus preços... Ó, vou contar um segredinho aí que poucas pessoas sabem. Quando eu vou precificar uma peça, tem que terminar... A soma tem que dar 8, né? 8 na numerologia é o número do dinheiro, mas eu não sei se era por causa disso. Mas ele era enlouquecido com o número 8. Ele gostava muito das cartas do tarô. Se você olhar aí uma das últimas coleções... que foi, inclusive, quem assumiu a alta costura na Dior foi uma mulher, Maria Grácia, e ela colocou as cartas do tarô nas roupas, né? Então tudo tem um porquê, lembra? É o que eu falo, tudo tem um porquê. Ele era um cara extremamente supersticioso e ele amava as flores. Então, em 47, a gente tem aí o que se conhece como New Look, tá? Então, o New Look eram aqueles vestidos e ali o que a gente conhece hoje como o midi, então eles tinham inclusive que terminar ali 40 centímetros antes do chão, tinha toda uma regrinha, acinturado, as adolescentes adoraram. O Dior, ele consagrou novamente a alta costura, ele trouxe aquele glamour que a guerra tinha levado embora, e isso foi fantástico porque trouxe o nome da França novamente pra moda, pro mercado de moda, né? Afinal de contas, a gente estava vivendo uma moda de produção, a gente estava vivendo uma moda em alta escala, né? O Dior teve muita crítica, porque afinal de contas ele estava gastando muito tecido num período onde ainda havia muita recessão, né? As mulheres usavam tecido de paraquedas, no paraquedas tinha seda, então imagina que todos aqueles paraquedas, tudo aquilo ali que sobrou, era utilizado. Aí o Dior não, o Dior ele tava usando tecido, mais tecido, não era obviamente todo mundo que podia ter um Dior autêntico, assim como hoje, né? É importante para que você saiba, porque afinal de contas as pessoas falam, né, da Dior. É o perfume Dior, é a maquiagem Dior, mas afinal, quem é esse Dior? O que é essa Dior? Gente, uma roupa da Dior, uma bolsa da Dior, leva 8 horas para ficar pronto. É tudo muito artesanal, é tudo muito bem acabado, né? Nós tivemos grandes estilistas que assumiram a marca com a morte do Christian Dior. A gente teve o Yves Saint Laurent, que vale a pena a gente fazer um vídeo pra falar só dele, é um dos meus queridinhos, até porque eu adoro Mondrian e ele se destacou porque ele colocou Mondrian na roupa, mas eu já tô indo pra um outro vídeo, isso eu não posso fazer. A gente teve o Galliano, que teve alguns probleminhas aí, mas graças a Deus voltou pro cenário e tá bem. Essa é uma outra passagem que eu conto quando a gente for falar de Galliano. Então assim, nós tivemos grandes estilistas que assumiram a Dior. O Raf Simons, né, que é um cara fantástico, acho que é um dos meus preferidos dentro, né, de todos esses. Não, mas é que o Yves Saint Laurent também tá aqui no meu coração, porque ele foi muito importante ele quebrou paradigmas. Yves Saint Laurent colocou uma negra na passarela, sabe? Isso imagina, hoje em dia é normal, é natural, mas não era, né? A gente viveu numa sociedade muito preconceituosa que foi, graças a Deus. Mas então, voltando, Christian Dior faleceu super jovem, ele falece em 57, então olha, ele traz o New Look em 47 e ele falece em 57, então assim, ele construiu uma história muito rápida, ele se consagrou muito rapidamente e uma pena, porque a passagem dele pela terra e pelo mercado da moda foi realmente muito rápida. Ele trouxe o glamour, ele trouxe a feminilidade, ele colocou Paris de novo no auge, ele trouxe um esplendor e um frescor para as mulheres, ele também ficou consagrado no meio dos jovens, as adolescentes adoravam, era sapatilha com o vestido acinturado, o floral... E tudo isso foi muito marcante. Ele usava muito tafetá. E assim, por mais que seja de difícil acesso, não era tão difícil quanto é hoje. Claro, a marca era uma marca muito boa, que trabalhava com tecidos muito bons, mas ela ainda não era o que se tornou, né? Apesar de
todo o trabalho artesanal e de toda aquela produção bem feita, né? Então aquilo foi realmente mal visto por todos aqueles que estavam entendendo que o Dior estava desperdiçando, estava jogando pro alto tecidos e tecidos e tecidos, mas foi muito valorizado pelas pessoas que estavam em busca de um diferencial e de coisas boas. E é isso, tá bom? Agora sim a gente vai entrar em 1950 e eu vejo vocês no próximo vídeo. delatorre.store. Se você ainda não se inscreveu, clica no sininho, se inscreve, acessa o canal e conheça a marca delatorre.store.